confrontador, Deus resgatador. Eis um tema que pode ser usado para expressar a mensagem do livro Isaías ou do profeta Isaías, o grande profeta, um longo livro no Velho Testamento, o profeta Isaías. Deus confrontador, Deus resgatador. Hoje, inicialmente, na nossa caminhada em Isaías, nesse primeiro domingo, assim, vamos ler em Isaías capítulo 6. Onde está Isaías? Você acha Salmos praticamente no meio da palavra, no meio da Bíblia, e você avança para Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, e depois Isaías, o primeiro livro profético ali no Velho Testamento. Isaías capítulo 6, vamos ler o capítulo, então, do verso 1 ao verso 13. Isaías 6, de 1 a 13. Mas há um verso em Isaías que queremos destacar nesta caminhada nossa através deste livro. É um verso que está no capítulo 55, é o verso 6, no livro de Isaías. Vamos dizer esse verso juntos. O verso diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que advertência, que palavra tremenda, que expressa bem a razão do livro de Isaías, Deus confrontador, Deus resgatador. Vamos dizer juntos então este verso: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. E agora o nosso texto, então, você tem a palavra, acompanhe na palavra, no livro de Isaías, capítulo 6, versos 1 a 13. Que todo o coração aqui nesta manhã receba a palavra do Senhor. Que toda esta igreja seja edificada pela palavra nesta manhã. Diz a narrativa assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados.
Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Verso 13, então, mais uma vez: ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos, mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. A visão aqui apoteótica começa no verso 1, dizendo, o profeta descrevendo a sua experiência no ano em que o rei Uzias morreu. Eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de sua veste enchia a terra. E no verso 13 ele diz que surgem esses seres celestiais, serafins, e eles proclamavam, diz o verso 13, uns aos outros: Santo, Santo e Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E no verso 6 há essa intervenção tremenda e maravilhosa. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E no verso 8, o Senhor faz a grande questão a todos nós e a Isaías. Diz o verso 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí a famosa resposta de Isaías: e eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esta é a palavra do Senhor. Quando leio esse trecho na palavra de Deus, conecto na minha memória, sempre vem à minha memória uma leitura que eu fiz de um livro muito conhecido no campo da teologia. Li quando eu trabalhava numa biblioteca, cursava meu mestrado nos Estados Unidos, era supervisor de um turno da biblioteca, uma grande biblioteca, mais de 1 milhão de livros. E nas horas vagas, entre as muitas leituras que eu já tinha que fazer para o meu curso, mas ali nas horas vagas do trabalho, li um livro que não é muito grande, um livro cujo título mais original é Papéis e Cartas da Prisão. Em português foi publicado com o título Resistência e Submissão. O autor é um teólogo, um pastor alemão falecido chamado Dietrich Bonhoeffer. Nesse livro ele escreve da prisão onde ele está detido no tempo do governo nazista da Alemanha. Ele escreve uma série de cartas para os amigos, narrando o seu momento, comunicando com eles, apresentando inclusive as reflexões que ele tem feito dia a dia. São cartas muito pessoais. E há uma que ele escreve para um casal de amigos, o Eberhard e Renate, amigos próximos dele. E iria acontecer o batizado do filho desses amigos, mas ele não poderia participar. E ele sentia esse peso: está preso, está detido, não poderá ir ao batizado do filho dos amigos, desse casal de amigos.
E ele escreve algo então nesta carta, quando ele fala deste momento, do que ele está sentindo, que é o que me vem à memória quando eu ouço esse trecho de Isaías. O pastor Bonhoeffer escreve assim: eu não vou celebrar esse dia do batismo com vocês, mas já estou em paz com isso. Eu creio que nada que tem me acontecido é sem significado, mesmo que tudo vá contra nossos desejos. Eu vejo que estou aqui para um propósito, e eu espero cumpri-lo. À luz desse grande propósito, todas as nossas privações e desapontamentos são triviais. Pastor Bonhoeffer, um grande pensador, autor de alguns livros, foi um líder durante o governo nazista na Alemanha. Ele liderou inclusive movimento para afastar as igrejas luteranas do envolver-se com o nazismo. Muitas se envolveram, mas um grupo se separou, ele era um dos líderes. Esse grupo passou a ser conhecido como a Igreja Confessante. Bonhoeffer se opôs a Hitler e ele foi acusado de participar de um complô para tirar a vida de Hitler e foi colocado na cadeia e foi enforcado no dia 9 de abril de 1945, um mês antes de a Alemanha ser derrotada pelos aliados. Um homem que refletiu muito sobre o que é realmente seguir a Deus em Cristo, seguir a Cristo. Inclusive ele escreveu um livro também muito conhecido, cujo título é O Custo do Discipulado. Algo que o mundo evangélico, o gospel hoje não quer ouvir. O custo do discipulado. E aí é que nós temos este homem na prisão escrevendo estas palavras: eu creio que nada que me tenha acontecido é sem significado, mesmo que tudo vá contra nossos desejos. Eu vejo que estou aqui para um propósito e eu espero cumpri-lo. À luz desse grande propósito, todas as nossas privações e desapontamentos são triviais. E aí, há um propósito ou não há um propósito? Dia dentro, dia fora, mês vem, mês vai, ano vem, ano vai. Há um propósito ou não há um propósito? Tempos bons vêm, tempos difíceis vêm, tempos mais difíceis ainda, como uma prisão para Bonhoeffer, pode vir. Há um propósito ou não há um propósito? Eis o desafio que está diante de mim e você, o desafio do propósito. O propósito diante da nossa existência é um item desafiador, até desconcertante. Esse rolar dos minutos e das horas e os afazeres e daqui para lá, qual é o propósito? Qual é o propósito? É preciso então encontrar-se um propósito. Eis a mensagem aqui neste capítulo. Propósito encontrado. Foi encontrado ou não foi encontrado? Existe um propósito ou não existe um propósito? Propósito é uma necessidade. Nós não começamos a viver ainda enquanto não tivermos o propósito. Não importa quão ocupado você esteja, não importa quanto você tenha, se você não tiver encontrado o propósito, você ainda está carente. É a necessidade mais basilar da vida, da existência, encontrar um propósito. Aqui está Isaías, o profeta, neste capítulo 6, narrando essa visão que ele teve. Debate-se se ele estava realmente no templo em Jerusalém, ou se foi uma visão fora do âmbito do templo.
poderia ter ido a um culto, cultuar no templo, e lá teve essa visão, ou foi em outro lugar. E se a visão envolveu realmente o templo, ou foi totalmente visionário, está abstrato. Mas o fato é que ele tem essa visão tremenda, que não se refere simplesmente ou somente ao templo físico, se fosse o caso, o envolvimento dele em alguma forma aqui. É uma visão tremenda, que extrapola tudo, é visionária, algo que tem uma representação e imaginações que vão além das realidades que nós conhecemos. E essa visão, o que é? É uma apoteose, é aquela forma de se pintar todo momento grandioso. A apoteose é algo que se usa para momentos oficiais e celebrações oficiais, onde se coloca coisas extras que não se usa no dia a dia, nos momentos comuns. E aqui nós temos esta visão do Senhor, esta visão que Isaías tem, ele está no templo. Mas, que momento é este? Ele começa dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu. Qual é a importância deste ano em que o rei Uzias morreu? O rei Uzias falece em 740 antes de Cristo. Estamos diante de um texto muito antigo. 740 antes de Cristo. Foi neste ano então que Isaías teve esta visão no templo. Agora, o rei Uzias era o rei de Judá, o reino do sul de Israel. Vamos recordar, vamos entender aqui o pano de fundo para entendermos a questão da necessidade do propósito. Israel, o povo de Deus, lamentavelmente tinha sido dividido em dois povos, rachou, era um povo só. Muito antes de Isaías, muito antes do rei Uzias, havia se dividido em dois reinos. O reino do norte, que era mais conhecido também como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Judá, Israel, norte e sul, dois reinos. E assim eles vinham vivendo, às vezes se entendendo, às vezes até em conflitos. Os dois tendo a sucessão de reis. Se você lê o livro de 1 Reis, 2 Reis, você lê 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver a narrativa paralela em Crônicas e Reis, desses reinados nos dois reinos. E você vai lendo, reinou em Israel fulano, reinou em Judá fulano, depois reinou em Israel fulano, vai narrando as crônicas dos dois reis, dos dois reinos. Muito bem, nesses dias de Isaías, então, temos aí um reino rachado, na verdade, em dois reinos. E Isaías vive no reino do sul, em Judá, Jerusalém, que às vezes também chamamos de Israel, ainda que o norte é mais propriamente aquele que tinha o nome de Israel, porque os dois pertencem a Israel, na verdade, são dois reinos israelitas. E ali então está Isaías em Jerusalém, Judá, o reino do sul, e ele vive um momento chave, porque no reino do sul governou Uzias, morre em 740, Uzias governou por 52 anos, um reinado longo, e um reinado de tempo de razoável paz e prosperidade. O povo não andou realmente 100% com Deus, havia uma busca de idolatria entre o povo ali do reino do sul, Judá, mas foi um tempo em que houve um direcionamento para o Senhor, um tempo de paz, de entendimento político, paz no campo internacional, um tempo de prosperidade econômica, 52 anos, um tempo maravilhoso. Mas agora morre o rei Uzias. O que vai acontecer? Como é que fica agora? O rei era a estabilidade naquela forma de governo da nação. E agora você perde esse que deu estabilidade por 52 anos. Você imaginou que sempre as coisas iriam bem, porque foi bem 1 ano, 2 anos, 1 década, 2 décadas, e começa a surgir na cabeça o quê? Isso aqui é para sempre. De repente o rei morre, o sustentáculo político, econômico, espiritual foi embora. E agora? Como é que vai ser? Isaías está aqui no momento de crise nacional,
crise nacional política, crise nacional econômica, crise nacional religiosa. E aí é que ele tem esta visão do Senhor no templo. Os primeiros 5 capítulos que vêm antes são um tipo de prefácio. Os capítulos anteriores nos situam quanto à condição ali do reino de Judá, o reino do sul, também o reino do norte, o reino de Israel. Isto tudo quanto então ao povo de Deus, o povo de Israel. Mas, e além das fronteiras, bem, na região lá, havia o povo assírio. Nos dias do rei Uzias, desses dias de Isaías, o povo assírio é o grande império. Em geral, o mundo sempre tem um império maior, que domina mais, que lidera. E lá, então, para eles eram os assírios, povo guerreiro e até cruel, povo pagão. Os assírios estão, então, na região. Durante o reinado do rei Uzias, tudo foi muito calmo, porque os assírios estavam preocupados com outras coisas, mas tudo vai começar a mudar daqui para frente. O reino de Israel, o reino do norte, não onde vivia Isaías, que é o reino do sul, mas o do norte, afastado de Deus, caindo em caminhos tortos, pagãos, vai acabar sendo aniquilado pelos assírios no ano 722. Isaías está atravessando tudo isto. Se você ler o primeiro verso no capítulo 1 de Isaías, lá vai dizer que Isaías viveu e atravessou os reinados do rei Uzias, então em Judá, e continuando no reino de Judá, também o sucessor de Uzias, Jotão, depois o rei Acás e finalmente o rei Ezequias. Lá diz no verso 1, capítulo 1, que Isaías viveu e viu 4 reinados na sua terra em Judá. Lá longe estão os assírios. E ele vai ver também os assírios passarem por 4 monarcas, 4 reis, sempre procurando expandir o domínio, influenciar a região e os outros povos. E acabam invadindo e arrasando Israel. Isaías é o profeta, então, a voz de Deus para confrontar. Deus o chama aqui, o povo do sul, o reino de Judá, e adverti-los, porque o que aconteceu com o reino do norte, o reino de Israel, de ser arrasado por terem andado para longe do Senhor, poderá acontecer, ou até mesmo ele diz, irá acontecer com o reino do sul, se vocês continuarem do jeito que vocês estão, não andando realmente nos caminhos do Senhor. Aí está então Isaías. Em que momento? Um momento de muitas questões, um momento quando nós acordamos para o fato que as coisas não são sólidas como nós pensamos que são, e que elas na verdade são muito fluídas, e que nós pensamos que temos uma rocha nesse mundo que podemos pisar e tudo vai ficar bem. E a verdade é que tudo pode trazer um reverso, uma reviravolta de uma hora para outra. Com o rei Uzias tudo ia bem, os assírios estavam lá preocupados com outras coisas, e agora o rei Uzias morre e o cenário internacional começa a se complicar também. Como é que fica? É aí que Isaías tem a visão. Talvez ele foi ao templo justamente porque ele está inquieto. Quem sabe foi dentro do templo em Jerusalém que ele teve essa visão. Tinha um amigo já falecido que quando ele fez 17 anos, ele saiu lá da sua cidade, lá no interior do estado de São Paulo, perto da divisa com Mato Grosso. Tomou o trem, como faziam muitos jovens daquele dia, e partiu para São Paulo, busca de oportunidade de estudar e trabalhar. Chegou em São Paulo então com seus 17 anos. E logo depois que ele chega em São Paulo é o momento quando acontece a nossa chamada Revolução de 64, outros chamam de golpe, seja lá como for, enfim.
o país em polvorosa, e se tomar do poder, ou os militares tomam ou assumem o poder, seja lá como for a interpretação. De qualquer forma, ele está lá em São Paulo, um garoto em terra estranha, havia acabado de chegar, começou naqueles dias no emprego novo que havia conseguido, morava numa pensão, e aí ele vê aquela situação toda na grande cidade estranha para ele, veio de uma cidade pequenina, e ele disse que ficou tão perdido e angustiado, que ele viu uma igreja católica aberta, ele entrou lá dentro para orar, um lugar que ele achou que havia uma tranquilidade. Talvez Isaías passe por um momento assim. A coisa ficou perturbada demais, e ele foi ao templo, quem sabe, porque ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, é importante esta morte de Uzias, em relação à visão que ele vai narrar em seguida. Meu irmão, minha irmã, propósito é uma necessidade, porque a situação, a realidade, a nossa volta é incerta. Se nós pensamos que nós vamos ter propósito na realidade em si, a nossa volta neste mundo, nós estamos equivocados. E o grande erro do ser humano, o mais comum, é que ele pensa que ele tem propósito e direção na realidade que está à sua volta, naquilo que ele faz, o ambiente que ele vive, econômico, social, político, e que tudo então faz sentido naquilo que ele está fazendo em si. Isaías chegou o momento quando, se ele tinha alguma ideia assim, caiu por terra, foi sacudido. E eu e você, se não fomos ainda, haveremos de ser. E o melhor e o mais urgente é que antes de sermos sacudidos pela realidade à nossa volta, naquela que estamos inseridos, sejamos sacudidos pela palavra, quanto ao propósito, para que, quando chegar esse momento, no exterior, nós possamos estar preparados. Propósito, então, é uma necessidade. É uma necessidade porque o mundo é um mundo da incerteza, é um mundo da convulsão, é um mundo onde tudo é muito fluido, é um mundo onde nós não podemos encontrar um propósito. É assim hoje, é depois assim amanhã. Como caminhar, como fazer. Propósito é uma necessidade. Propósito é uma necessidade porque propósito entendido à luz do texto aqui, na experiência de Isaías, propósito é algo que transcende a realidade. Propósito é algo que não nasce, não pertence a esta realidade incerta, em todos os sentidos, espiritual, na religião, da fé, na política, na economia, na situação das nações, a esta realidade que nós não temos controle e é tão incerta. O propósito não nasce daí, não pode nascer daí, ele tem que transcender essa realidade, ele tem que vir de algo que transcende, está além desta realidade. Nós pensamos que tudo é tranquilo e seguro. Ainda na semana passada, eu creio, o mundo levou um susto. Todo mundo investe na bolsa, grande ideia, há um entusiasmo nesses dias para se trabalhar com investimento, e é muito comum dizer que melhor do que ter imóvel é pegar o dinheiro e pôr então em investimentos, e de repente uma empresa principal da China deu umas tossidas e o mundo econômico abalou. De uma hora para outra a coisa pode ruir. Essa é a grande verdade. Nós precisamos de um propósito que transcende a realidade. A realidade não é transcendente, ela é imanente, aquela que está aqui, é a que nós conhecemos. É imanente, é esta realidade aqui nossa, finita, limitada, incerta, lugar de muita desordem, lugar de toda incerteza. Nosso propósito para a vida, se é algum, não pode vir daí. Isaías percebeu isso no ano em que morreu o rei Uzias. Tudo mudou. Propósito é algo que então tem que ir além desta realidade, tem que ir além do trabalho. O trabalho tem um propósito em si, mas não é o propósito de vida.
tem que ir além até do propósito da família. Eu vivo para a família. Expressão comum que soa como virtuoso, está errado. Realmente há um lado de se ter o propósito de viver para a família, mas este ainda não é o propósito. O sujeito trabalhava numa fábrica de camisas e ele operava a máquina que colocava botões. O que você está fazendo? Eu coloco botões. Eu saio de casa para colocar botão em camisas. Realmente é um propósito, mas ainda não é o propósito abrangente maior, é parcial. Sair de casa para colocar botão é muito pequeno. Talvez uma expressão mais completa: eu saio de casa para fazer camisas. Já amplificou, já melhorou um pouquinho a razão desse sujeito sair de casa. E poderemos ir trabalhando nessa direção, mas sempre haveremos de perguntar por um propósito maior. Precisa haver um propósito maior debaixo do qual alinhamos e damos sentido a esses propósitos menores que pertencem a essa realidade tão incerta. Amanhã depois pode não haver mais fábrica para pôr botão e você ir para lá. Essa é a grande verdade. E aí, como é que fica a vida? É preciso um propósito que transcenda a realidade. Nós vivemos para a família, nos dedicamos a ela, ótimo, isso é bíblico, mas isso não pode ser o propósito da minha vida. Este é um propósito menor, que deve estar alinhado com o meu propósito maior. Propósito precisa transcender a realidade em que nós nos movemos e habitamos, agimos e fazemos. E por que tem que transcender a realidade? Propósito envolve um chamado. Esse texto então é sobre propósito. Isaías ouviu um chamado, e vamos ver no texto então que o propósito para Isaías e para cada um de nós nasce de um chamado. Um chamado que não vem da realidade nossa desordeira, incerta e fluida, e nem das coisas que sejam legítimas como família, mas que também são pequenas demais, são imanentes. O chamado precisa vir de fora. É um chamado que transcende a nós, transcende essa realidade. Não há propósito se não houver um chamado. Propósito é eu caminhar na direção de um chamado. E eu preciso de um chamado que não vem das coisas dessa realidade, mas de algo além, porque o chamado desta realidade é muito pequeno, é incerto e até desordeiro tantas vezes. E aqui está Isaías, então, nesta realidade difícil, incerta. Cai a ficha, como dizemos. O mundo não é o que parecia ser. E agora? Há algum sentido, há um propósito. E aí tem a visão de Deus. Deus vem ao encontro de Isaías numa visão apoteótica, revelando a sua presença, a sua glória, para que então Isaías possa ouvir um chamado. A quem enviarei? Quem irá por nós? Você já ouviu isto? Já chegou a você esse chamado? A quem enviarei? Quem irá por nós? Além, muito além de Judá, reino do sul, além de Israel, reino do norte, além da Assíria, além do reinado maravilhoso de Uzias, mas que também acaba como acaba tudo neste mundo. Além de tudo isso, vem a visão no templo daquele que é glorioso. Acima de tudo isto, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, um trono exaltado acima dessa realidade toda desordeira, incerta. E lá então desse trono eu ouvi a voz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Você já ouviu esse chamado? Propósito vem de uma resposta a um chamado. Sem um chamado não há um propósito. Essa é a grande verdade. Haveremos de continuar andando em nossos círculos e não temos um propósito, e corrermos,
até que sejamos forçados a ver a realidade da nossa existência e dizer: ela não teve um propósito. Ou talvez, como Salomão disse no livro de Eclesiastes: inutilidade, inutilidade, tudo é inutilidade. É preciso o propósito, é uma necessidade, ele deve transcender a realidade, e é preciso um chamado para que eu tenha o propósito. Isaías vai encontrar propósito. Por quê? Porque ele ouviu o chamado, e Deus está chamando. Você tem ouvido a voz do Senhor? E esse propósito maior é o que vai organizar os seus propósitos menores e dar sentido a eles. Propósito requer um chamado transcendente. E chamado exige o quê? Um chamador. Não há chamado se não houver alguém que chama. Não há convocação se não houver quem convoca. É preciso ter alguém que chama. E alguém que chama precisa ser alguém à altura de fazer o chamado, senão nós não vamos nem ouvir, não é verdade? Quem é que pode me chamar para me dar um propósito à minha vida? Quem? O governo? Partido político? Ideologias? O que é que pode me chamar? Todas essas coisas pertencem ao meu nível humano, da incerteza, da finitude e até da desordem. Nada disso pode me chamar. Eu preciso de alguém que me chame, mas alguém além. Então, o propósito que envolve um chamado, envolve um chamador, exige um encontro com Deus. E aí está a grande experiência de Isaías. Isaías vive esse momento de um verdadeiro culto. Primeiro, o que acontece? A visão do Senhor. Que tremenda visão apoteótica. Esta cerimônia que fazemos, que nos impressiona, reflete a nobreza, a grandeza do momento, o poder que representa. Por exemplo, quando alguém assume a presidência da República ao dia da posse, então acontece no Brasil, por exemplo, lá em Brasília, aquele momento, há tantas coisas que acontecem ali naquela cerimônia toda, coisas que não acontecem no dia a dia, porque é uma representação do ofício do presidente que começa, governa a nação, direção da nação, é a apoteose. E aqui então, a apoteose da grandeza de Deus em uma visão, em categorias que a linguagem e a mente humana poderia entender, certamente metafóricas todas. Fala das abas do Senhor enchendo o templo, por exemplo, o tipo do véu, então enchendo todo o templo. E fala de fumaça, e fala dos anjos, serafins, então voando, esses seres que tinham 6 asas. A palavra serafins é relacionada com a palavra fogo no hebraico, então seres diferentes aí, e eles voam, e há esta aba do Senhor envolvendo o templo, a fumaça, e há um trono acima de todas as coisas, e lá está o Senhor. Que encontro tremendo! E aí os serafins têm um cântico. Qual é o cântico deles? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando no hebraico aparece a repetição dessa forma da palavra com santo, 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 tem uma força adverbial, isto é, ele é realmente santo, ele é verdadeiramente santo, ele é intensamente santo, ele é unicamente santo, isto é, ele é distinto, isto é, santo é distinto de tudo mais que está por aí. Ele é distinto de Uzias, ele é distinto, Isaías, do reino do sul de Judá, ele é distinto do reino do norte de Israel.
Ele é distinto do grande império da Assíria. E Isaías vai falar inclusive dos anos após a sucessão do império da Assíria. Ele vai cair, vai surgir o império babilônico mais tarde. E Isaías vai falar também desse tempo para Israel, que é quando Israel vai sofrer. E já há indícios desse capítulo que lemos sobre isto. Mas enfim, esse Deus é distinto inclusive dos assírios, é distinto da Babilônia. Ele é separado, ele não pertence a essa realidade incerta, fluida, desordeira. Ele está acima de tudo isto. E ele então é santo. Ele é santo em todos os sentidos. Ele é distinto, separado em todos os sentidos. Primeiro, não pertence à finitude. E segundo, não pertence ao fracasso moral de toda esta ordem. Ele é então sublime em seu trono, ele é exaltado no seu trono. Chega esse momento em que Isaías tem essa experiência tremenda de culto. Aliás, essa visão de Isaías é um modelo verdadeiro para todo culto. Todo culto deveria passar por todas essas fases do culto de Isaías aqui. E olhando esse texto e pensando nele como modelo de culto, eu arrisco dizer que uma grande parte, se não a maior parte, daquilo que se chama culto hoje, vamos falar das igrejas evangélicas, no mundo de hoje, não é culto. Primeiro, não começa comigo, minhas emoções, meus desejos, minhas necessidades. Começa com a glória de Deus. Não começa com Isaías, nem suas questões. Começa num realinhar de centro na vida de Isaías. Isaías não é Uzias, é o Senhor. Ele é exaltado, ele é sublime. Ele é santo. Isaías, seu coração precisa de realinhamento, precisa de culto. Nós nos encontramos para fazer cócegas uns nos outros aqui. Nós nos encontramos aqui para sermos alegrados um pouquinho. Nós não nos encontramos aqui para sentirmos-nos um pouquinho melhor sobre nós mesmos e sobre a vida, um pouquinho mais positivos, um pouquinho mais de fé. Nós nos encontramos aqui para adorar e contemplar a grandeza do Senhor, porque a verdadeira transformação nossa não vem através de palestras que nos entretêm, sermões que nos entretêm, e nem mesmo em sermões motivacionais. A nossa verdadeira necessidade, o que nos transforma é a contemplação, o encontro, a adoração de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós entramos para o culto, precisamos entender isto, a seriedade, a reverência, o momento. Nós nos encontramos para estar diante de um alto e sublime trono que é muito santo. Chamado requer um encontro com Deus, e um encontro com Deus Isaías teve. Você já teve um encontro com Deus? Esse é um mundo que não conhece nada santo, nada. Tudo se atropela, tudo é passageiro, tudo é descartável, tudo pode ser zombado e rido. Não é assim o Senhor, não é assim o Senhor. O Senhor dos exércitos, Javé e Yavé, requer um encontro com Deus. Mas aí está o culto acontecendo. Primeiro a glória de Deus, o louvor a Deus, a exaltação a Deus, não ao meu coração do outro, mas voltando-nos para a glória de Deus, onde nós estamos, a glória de Deus. Porém, algo acontece com Isaías aqui. Quando nós contemplamos este Deus exaltado que é santo, 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 não pode acontecer outra coisa a não ser aquilo que acontece com Isaías. De repente Isaías dá um grito. Qual é o grito dele? Ai de mim! Ai de mim! Sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Estou liquidado,
estou acabado. Eu, nesse estado meu, diante da glória do Senhor, serei consumido. E realmente seria, se não fosse a intervenção do próprio Deus. Ah, o sublime trono, santo, santo. Ah, um miserável e pobre, sublime trono, um miserável e pobre, espiritual, moralmente falando, e que vive no meio de um povo que é igual. De repente, a realidade se torna muito clara para Isaías. Ela é fluida, ela é desordeira, mas ela é maligna, Isaías, acima de tudo, a começar do seu coração. De repente Isaías enxerga o que ele não estava enxergando até então, porque ele viu a santidade e a glória do Senhor. Por que nesse mundo todo chamado evangélico há muito entusiasmo, interesse, mas não há transformação de verdade? Porque não se contempla a santidade de Deus. É um culto muito voltado para as nossas questõezinhas pessoais. As questõezinhas pessoais somem, e o que nasce para Isaías é a realidade do seu íntimo. Como é sujo, como é complicado, como é pobre, como é culpado o meu íntimo. E agora eu vejo que o meu povo também. Um amigo meu tinha um filho adolescente, foi ao cinema assistir um filme e voltou para casa entusiasmado com o filme. E falou para o seu pai, meu amigo, que ele precisava ir assistir esse filme. E era demais. Você precisa ir. E meu amigo, então, até querendo usar a oportunidade rara, quando adolescente quer fazer alguma coisa com o pai, foi assistir o filme. E lá então sentaram na terceira fileira e esperaram o filme começar. Finalmente começou o filme, o filho e o pai. Começou a rolar. Não deu 10 minutos do filme, o garoto virou para o pai, meu amigo, e disse: esse filme não é muito bom, não é? O que aconteceu? Quando ele assistiu sozinho, o filme era uma coisa. Quando ele assistiu ao lado do pai, o filme era outra coisa. Tudo bem, até que nós contemplemos um alto e sublime trono, santo, santo, santo. Algo que a mídia não conhece. A mídia vive na mediocridade, na baixeza, em todos os suas formas. A cultura. Eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Senhor. E agora? E agora? Ah, o encontro com Deus. Que tremendo é esse encontro. Nada mais será igual na vida de Isaías daqui para frente. Assim é o encontro com Deus. Não o encontro com religião, não o encontro com alternativa de vida, de fé, terapia. O encontro com Deus na sua santidade e grandeza. Nunca mais Isaías será o mesmo. Viu o Senhor dos Exércitos: ai de mim, você tem razão, Isaías. Mas esse Senhor dos Exércitos glorioso, em poder, em exaltação, é glorioso também em graça e misericórdia. Há uma intervenção naquele momento espetacular. Um dos serafins voa para o altar do templo e toma então uma tenaz, um pegador, retira uma brasa do altar, voa para Isaías e toca os lábios de Isaías. Lembrando sempre que a palavra nas Escrituras é algo muito importante. Aliás, toda a revelação de Deus que nós temos vem através da linguagem da palavra. E diz inclusive que Deus criou o mundo e o universo pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Palavra representa tudo que nós somos, valores, a nossa expressão do nosso ser. Enfim, os lábios de Isaías é tocado pela tenaz e pela brasa. Uma intervenção do mensageiro do Senhor.
naquele momento, quando Isaías diz: ai de mim, estou acabado, estou arruinado, liquidado. Vi o Senhor na sua glória e santidade, mas vem a brasa do altar. De onde veio a brasa? De onde veio a brasa? A brasa veio do altar. No templo havia o altar. O que se fazia no altar? O sacrifício pelo pecado. E no Velho Testamento, então, isto era feito. E o livro de Hebreus, do Novo Testamento, nos explica que aqueles sacrifícios, na verdade, eram metáforas, sombras, que falavam do grande e perfeito sacrifício que viria em Jesus Cristo. E quando alguém exercia, então, a confiança naquele sacrifício, na verdade não era naquele, se fosse feito corretamente, mas no sacrifício perfeito que viria do grande Cordeiro, Jesus Cristo, de uma vez por todas, e nunca mais seria preciso qualquer outro tipo de sacrifício, porque o sacrifício da cruz é o grande altar, onde então todo o pecado é perdoado, onde o serafim foi buscar perdão, justificação para Isaías, um homem de lábios impuros, no altar do Senhor. Isaías é purificado, é uma brasa, está vermelha, e o serafim vai, toca o lábio de Isaías, e aí então, esse Deus é um Deus que, para que nós sejamos justificados e perdoados, precisamos passar por uma penitência difícil e dolorida. Tocou, você já imaginou alguém empurrar uma brasa aí, tamanho da metade da palma da mão, enfiar na sua boca viva? Que coisa terrível! Mas esta brasa purificava, mas não machucava e consumia Isaías, porque ela já machucou e consumiu a ovelha, o cordeiro. É uma brasa que perdoa e purifica e resgata. Não vem para destruir, para machucar. Não há preço que Isaías pudesse pagar, porque já foi pago em cima dessa brasa o preço necessário. E aí então há esse tocar na brasa, o encontro com Deus. Que coisa tremenda. Se em todos os nossos cultos esses itens todos estivessem presentes, realmente uma consciência de que estamos adentrando juntos a presença do Deus exaltado e sublime, cada vez que nos encontramos, e as nossas vozes se ajuntassem às vozes celestiais: santo, santo, santo é o Senhor. Nós teremos uma visão muito mais clara da realidade à nossa volta, do povo e a cultura à nossa volta, de nós mesmos. Sim, isso há de trazer uma contrição muito profunda, mas é aí também que surge a possibilidade de um consertar, um acertar e redimir. Isaías é confrontado por Deus e a verdade e a realidade de Deus, e ele é resgatado por esse mesmo Deus, Deus confrontador, Deus resgatador. E aí então é que Isaías vai ouvir o chamado que vai dar propósito à sua vida. A quem enviarei? Quem irá por nós? Já adorou o Senhor, contemplou o Senhor, foi transformado pelo Senhor, está perdoada a declaração do serafim, e agora então vem o chamado. Quanta coisa errada acontecendo no mundo evangélico, porque inclusive essa ordem está totalmente errada. Gente que não passou nunca por realmente uma visão do Senhor, gente que nunca passou realmente por uma transformação, aderiu a algumas ideias evangélicas, ficou interessante, se tornou hábil em circular nesse mundo, e aí acha que tem um chamado. Antes do chamado, é preciso acontecer algo muito profundo. Isaías, ao ver o chamado, somente depois dele ver-se na condição de ser consumido por Deus glorioso e ser resgatado por ele, agora é que Deus apresenta um chamado. E então todo o nosso culto deveria ser um momento quando nós saímos com uma visão muito clara de que nós ouvimos o chamado do Senhor. Nós ouvimos o Senhor nos chamando.
E o propósito nasce daí. Então, o propósito é uma necessidade profunda nossa, e ele precisa transcender a realidade. Ele envolve um chamado, e o chamado requer um encontro com Deus. E Isaías responde. Aí está o culto fechando um ciclo. Eis-me aqui, envia-me. Um culto seria realmente aquele quando você sai dele, não somente tendo ouvido o chamado, mas ao ouvir o chamado em cada culto você responde. Qual é o chamado? Eis-me aqui, envia-me. Não saímos do culto mais entregues aos nossos caminhos, mas mais aos caminhos do Senhor. O que é que Deus quer da minha vida? Para que Ele me chama? E aqui está Isaías nesse momento tremendo, no encontro com Deus. Ele tem agora um chamado, e o chamado então é o propósito. Há um chamador, e por isso há um chamado, e porque há um chamado, ele tem um propósito. Eis-me aqui, envia-me, envia-me. Eu vou. Essa é a razão da minha vida agora. Esse é o sentido da minha existência. Eu vou para servir e andar com esse Senhor. Mas note que o chamado independe de resultados. O chamado não está preso a esta realidade incerta e desordeira. O chamado independe de resultados nesta realidade. Isaías é enviado para uma missão muito difícil. Profeta aqui comissionado. Um profeta. Mas olha o que é nos dito aí, depois do verso 10 em diante. Você vai pregar a este povo que você conhece, sabe muito bem como é essa realidade incerta, este povo de lábios impuros, e sabe Isaías, não vão ouvir. Não vão ouvir. Meu irmão, minha irmã, o chamado nosso transcende essa realidade, e ele então não se define, nem se sustenta por essa realidade. Eu ouvi o chamado do Senhor, agora essa realidade ficou em ordem, tudo vai dar certo como eu quero. Não é assim. Isaías tem uma convicção de um chamado, que é uma verdade que transcende essa realidade, que talvez vai dar as costas para tudo isso. E certamente ele haveria de enfrentar conflito como enfrentou. Vai encontrar muita oposição na sua caminhada como profeta entre o povo ali, que seria o povo de Deus. Não vão ouvir. Que coisa. Já imaginou? Deus dizer para você, vai lá, prega para os seus parentes, anuncia a minha pessoa, a minha graça. Ou seu vizinho que mora do lado, mas olha, tem uma coisa, eles não vão ouvir. A questão não é se está dando certo nessa realidade, resultado. A questão é que eu sei que eu estou servindo alguém que tem a direção certa, enquanto essa realidade incerta, desordeira, errada, continua como ela é em geral. Podem haver alguns resultados, podem sim, mas podem não haver. A verdade é que o chamado é algo que está em mim, porque é um chamado de Deus e não dessa realidade, e independe dos resultados dessa realidade. Que tarefa difícil de Isaías, mas não é diferente da minha e da sua. Nós vamos viver a fé e muitas vezes enfrentar a desordem desse mundo e o preço dela. O pastor Bonhoeffer está na cadeia e de lá não sai com vida. Ele diz, eu encontrei um propósito que é maior do que os meus desejos e os resultados. É o propósito eterno de Deus. Há um propósito. Propósito que independe de resultados, e muitas vezes os resultados são difíceis para nós. Mas nunca se esqueça que o propósito inclui sempre a esperança. O verso 13 termina com uma figura muito interessante. Fala da árvore cortada, o terebinto,
árvores fortes, cortadas, e fica o tronco no chão. E diz o Senhor que dali haverá de brotar a semente santa, um novo tronco. E essa é a mensagem de Isaías, do Deus resgatador, que confronta e resgata. Confronta e resgata Isaías. Confronta e resgata Israel, Judá. Confronta e resgata você e a igreja do Senhor. Confronta e resgata. Em geral, gosta-se muito do Deus resgatador, mas não se gosta do Deus confrontador. Mas a verdade é que não há Deus resgatador se primeiro não houver um Deus confrontador. Primeiro Isaías foi confrontado por Deus na sua santidade e glória, para depois ser resgatado em perdão e receber o propósito. Primeiro, a confrontação. Há aqueles até que gostam muito da confrontação e não gostam de resgate. Mas a ordem é essa. E é assim que Deus age. E essa é a mensagem do livro de Isaías. Um Deus que confronta, um Deus que resgata. Por isso, um Deus que nos dá um propósito que independe de resultados, mas é o único propósito que realmente nos dá a verdadeira esperança. Esta realidade não tem a última palavra, especialmente sobre a minha vida, que pertence ao Senhor. Deus diz a Isaías: eles não vão ouvir, e haverá então também o castigo, e será terrível esse dia da correção. E a correção parece que vai matar e acabar com todos, mas haverá uma semente santa, aquilo que a Bíblia chama do remanescente fiel. Todos foram, todos abandonaram, todos caíram, mas aqueles que o Senhor levanta e são a semente santa e permanece para sempre. A graça do Senhor verifica que isso aconteça. É o Deus da esperança, vivendo num mundo incerto, fluido, desordeiro. Há um propósito que não necessariamente significa colocar tudo em conforto e conveniente nessa realidade. Pelo contrário, pode nos colocar em choques profundos. O pastor Bonhoeffer que o diga, Isaías que o diga, Jesus Cristo que o diga. Mas é aí que está a verdadeira esperança, porque o mundo fluido, incerto, não pode dar a nós verdadeira esperança a não ser ilusões, William Marston foi um psicólogo conhecido e bem conhecido até hoje, falecido em 1947. Um homem de ideias interessantes. E é dito, eu li, que ele fez uma vez uma pesquisa com 3.000 pessoas, perguntando o seguinte: para que você vive? Simplesmente isso. 3.000 pessoas. E diga, pega de surpresa as pessoas, para na esquina, quem sabe. Tem um minuto, por favor, rapidamente. Para que você vive? Algo que deveria estar muito claro na mente das pessoas. Não precisa ir para casa fazer um grande estudo. Para que você vive? Você já fez essa pergunta para você? Para que você vive? A maior parte das respostas envolvia alguma expectativa de futuro. Estou esperando por isso. Eu vivo para aquilo que vai acontecer, para aquilo outro que um dia deve acontecer. Eu vivo para aquele que um dia vai chegar. Sempre uma coisa lá. Ninguém pleno, satisfeito com o aqui e agora. Vamos lá. E como isso é verdade, não é mesmo? Eu estou vivendo agora para comprar a minha primeira casa, casa própria, para o meu carro, para passar no vestibular.
Estou vivendo para aquele namorado, namorada, para aquele casamento que vai chegar um dia. Estou vivendo para crescer na minha carreira profissional, financeira, vou dar mais um passo. Estou vivendo para agora chegar no cume lá do sucesso profissional. Estou vivendo para os meus filhos que agora vão se formar. Estou vivendo agora para a aposentadoria. Não vejo a hora de chegar esse negócio. Estou vivendo para ver meus netos. Estou vivendo para, e agora não tem mais para nenhuma. Será que não há um anseio lá dentro por um propósito transcendente? Porque a realidade é fluida demais? Será que esses paras menores não precisam de um para maior? É o que Isaías acordou, para o que ele acordou e despertou. Há um pastor batista que é professor de sociologia, Dr. Tony Campolo. Ele também fez uma pesquisa interessante. Ele visitou casas de repouso lá na sua cidade, nos Estados Unidos. E lá na casa de repouso estão aquelas pessoas que estão vivendo uma vida bem prolongada, algo mais e mais comum nos nossos dias, por razões aí diversas. E lá estão as pessoas então com 80 e tantos anos, 90 anos. E o Dr. Campolo perguntou a diversos idosos da casa de recuperação: o que é que você faria diferente se você pudesse recomeçar a vida? O que você faria diferente se pudesse recomeçar a vida? No pico dos seus anos, quando tudo está findando, na hora da verdade, o que é que você faria se pudesse recomeçar a vida? Duas respostas dominaram todas. Duas questões principais. Primeiro, disseram em diversas formas, mas disseram: eu gastaria mais tempo refletindo e menos tempo fazendo, agitado, correndo, refletindo sobre a existência e a vida. Segundo, eu me ocuparia mais com aquelas coisas que estão além da vida. Refletindo mais profundamente sobre a vida e a existência, e gastando mais tempo com aquelas coisas que pertencem ao que está além da vida. Encontre o propósito encontrando-se com Deus. É em Cristo, no grande altar da cruz, você vê a glória de Deus. Veja ali como Deus antagoniza, rejeita lábios impuros, cultura impura. E ali também veja a possibilidade de você não ser condenado e consumido na confrontação com Deus, mas encontrar o resgate, porque a brasa já queimou em Jesus Cristo. Então não vai queimar em você, mas irá resgatá-lo. E ali você encontra o propósito eterno com o Senhor, acima dessa realidade. Enquanto você atravessa e tenta lidar com ela, é esse propósito que dá estabilidade e direção para você. É isto. Ou então você não vai viver de verdade. Encontre o propósito, encontrando-se com Deus. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.